Oi galerinha, bom dia! Sejam bem-vindos então a mais uma videoaula de Biologia e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de embriologia que nós começamos na aula anterior, tá? Na aula de hoje nós vamos abordar os anexos embrionários logo após a nossa vinheta. Bom, então na aula anterior nós estudamos lá o processo de fecundação, dando origem à formação ao zigoto. Vimos as clivagens que esse zigoto passava até ele formar a blástula. Essa blástula passava por um processo de gastrulação, dando origem à gástrula, que depois tinha o processo de neurulação, até ter a formação dos tecidos e dos órgãos, certo? Quando as células deixavam de ser indiferenciadas. Então agora nós vamos abordar quais são os principais anexos embrionários, ou seja, aquelas estruturas que nutrem e auxiliam no desenvolvimento daquele embrião até a formação do feto. Então acompanhe aí a imagem seguinte para a gente ver quais são esses anexos embrionários e em seguida nós vamos ver a função de cada um deles. Bom, galerinha, então nessa imagem a gente consegue observar ali os principais anexos embrionários que nós encontramos em embrião de um mamífero, tá? Então nós temos ali o saco vitelínico, temos o córeo, o alantoide, a cavidade amniótica e logo depois ali que está representada em amarelo, que a prof está sinalizando para vocês agora ali, o amnion. Temos também o córeo, a casca do ovo, no caso daqueles que têm ovo, né? E o cordão umbilical e ali o embrião. É justamente esses anexos embrionários que nós vamos abordar na nossa videoaula de hoje. O primeiro anexo embrionário, então, que nós vamos abordar na nossa aula de hoje é o saco vitelínico, que a gente acabou de ver na imagem anterior, mas a prof trouxe uma imagem ampliada para vocês. Então, observem aí na imagem como é a estrutura do saco vitelínico. Então aqui a gente consegue observar bem a estrutura do saco vitelínico. Primeira informação então que nós temos que saber referente ao saco vitelínico é a origem embrionária dele, tá, galerinha? O saco vitelínico nada mais é do que a união da endoderme mais a mesoderme, que é o que nós chamamos de esplanctonopleura. Então essa seria a origem embrionária do saco vitelínico. O saco vitelínico pode aparecer para vocês também com o nome de vesícula vitelínica, que seria a gema do ovo, tá? Então se vocês pegarem um ovo de galinha, por exemplo, esse que a gente utiliza em casa, o saco vitelínico seria o que nós chamamos de gema. A principal função desse saco vitelínico no desenvolvimento embrionário é que ele permite, ou seja, ele guarda todas as substâncias nutritivas que vão nutrir esse embrião durante o desenvolvimento embrionário. Essa substância nutritiva é o que nós chamamos de vitelo, por isso que o nome é saco vitelínico, porque ele tem a função de armazenar o vitelo, que é a substância nutritiva que nutre aquele embrião durante todo o desenvolvimento embrionário. Galerinha, no início da embriogênese, ou seja, lá no início do desenvolvimento embrionário, esse saco vitelínico ele tem uma outra função. É a partir dele que são produzidas as hemácias desse embrião, tá? Então, além dele ter a função de armazenar as substâncias nutritivas, ou seja, o vitelo, lá no início do desenvolvimento embrionário, ele também tem a função de produzir as hemácias, ou seja, a célula sanguínea desse embrião. Pessoal, atenção aqui. Nos mamíferos, esse saco vitelínico, ele é pouco desenvolvido ou até mesmo atrofiado, tá? Por quê? Porque nos mamíferos nós temos o cordão umbilical e a placenta, ou seja, o neném, aquele embrião, ele é nutrido através do cordão umbilical e da placenta. Então, tudo aquilo que a mãe alimenta é transferido para o embrião, ali para o feto, através da placenta e do cordão umbilical. Já em outros organismos, como aves e répteis, por exemplo, esse saco vitelínico ele é altamente desenvolvido, tá? Porque eles não apresentam essas outras estruturas que a prof acabou de falar para vocês. Então, lembrem, nos mamíferos ele é bem pouco desenvolvido ou até mesmo atrofiado.
Ou seja, pessoal, como nós acabamos de ver, a principal função, então, do saco vitelínico seria armazenar substâncias nutritivas. No início do desenvolvimento está relacionado com a produção das hemácias. Nos mamíferos ele é pouco desenvolvido ou até mesmo atrofiado, enquanto que em outros organismos, como os peixes, répteis e aves, ele é bem desenvolvido. E a origem dele é da endoderme mais a mesoderme. Se for preciso, pausem o vídeo aqui agora, anotem as informações antes de dar continuidade. Outro anexo embrionário que nós temos é o âmnion, também chamado de bolsa miniótica, que nada mais é do que uma camada, uma membrana que reveste todo o embrião. Então o embrião ele fica ali protegido, guardado dentro desse âmnion, dentro dessa bolsa amniótica, como a gente vai ver na imagem a seguir. Como vocês podem ver aí na imagem, então, ó, o âmnion é como se ele fosse uma bolsinha, tá? Por isso que ele também é chamado de bolsa amniótica. E ele reveste totalmente o embrião. Observe que o embrião está por completo dentro dessa membrana, tá? Qual é a origem embrionária do âmnion? O âmnion é formado da união da ectoderme mais a mesoderme, que é o que nós chamamos de somatopleura. Então, essa seria a origem embrionária desse âmnion. O âmnion, ele tem a função de proteger o embrião, como por exemplo contra um choque mecânico. Caso venha ter a mãe ali venha ter uma queda, esse embrião ele está protegido ali dentro desse âmnion, dessa bolsa amniótica. Dentro dessa bolsa, ela é repleta de líquido, tá? Ela é repleta de água. A função dessa água dentro do âmnion é justamente para evitar a desidratação do embrião. Então, outra função que a gente pode aderir ao âmnion é que ele tem a função de evitar a desidratação do embrião. Ele também está relacionado com a estabilização da temperatura interna. Então, é ele que tem a função de manter a temperatura ali dentro da bolsa constante, para que esse embrião não venha sofrer mudanças bruscas de temperatura e acabar por algum motivo sendo danificado ali o seu desenvolvimento embrionário. Galerinha, atenção aqui. Essa bolsa amniótica, esse âmnion, ele também está relacionado com o processo de evolução. Por quê? A partir do momento que surgiu essa estrutura, a partir do momento que esse âmnion, esse anexo embrionário, ele surgiu nas espécies, isso facilitou com que esses animais eles conseguissem conquistar o ambiente terrestre. Por quê? Você não precisava mais reproduzir na água. Como você tem uma bolsa que protege esse embrião e faz com que ele não fique ressecado, protege contra a desidratação, como a gente acabou de ver, você consegue finalmente conquistar o ambiente terrestre. Então, a presença do âmnion facilitou a conquista do ambiente terrestre pelos animais. Bom, então vamos lá, recapitulando. O âmnion, ele reveste totalmente o embrião, está relacionado contra choques mecânicos, desidratação, também é responsável por deixar estável a temperatura interna, auxiliou a conquista do ambiente terrestre e a origem embrionária dele nada mais é do que a união entre a ectoderme e a mesoderme. Aí nós temos o córeo, que pode aparecer para vocês também com o nome de serosa. O córeo nada mais é do que uma membrana de proteção que fica localizado na parte mais externa, em contato com a casca, como a gente vai ver na imagem a seguir. Como pode ser visto ali na imagem, ó, observe que o córeo é a camada mais externa de anexo embrionário em relação ao embrião. E como eu falei anteriormente, é a camada que está em contato ali com a casca, tá? Qual seria a origem embrionária do córeo? O córeo, ele vem da somatopleura, tá? Ou seja, nada mais é do que a união da ectoderme mais a mesoderme. Como esse córeo ele está em contato com a casca do ovo, o que ele faz? Ele pega o cálcio presente nessa casca e transfere para o esqueleto desse embrião. Então essa seria uma das funções do córeo, certo? É fazer a absorção de cálcio da casca e transferir isso para o esqueleto daquele embrião. Ele também está relacionado contra choque mecânico, então ele também acaba auxiliando a proteção desse embrião contra qualquer tipo de choque mecânico que possa vir a ocorrer.
Aí nós temos um outro anexo que nós chamamos de alantoide. Galerinha, o alantoide basicamente ele tem a função de armazenar as excretas do embrião, certo? Então tudo aquilo que é produzido pelo embrião, tudo aquilo de excreta que é produzido pelo embrião, fica armazenado nessa estrutura chamada de alantoide. Esse alantoide ele também tem a função de fazer as trocas gasosas do embrião. É ali que ocorre a troca de dióxido de carbono por oxigênio. Então a gente consegue ver ali na imagem ó, o alantoide, certo? Aquela estrutura que está relacionada com a troca de gases, ou certo? É através dessa estrutura que eu tenho a saída do dióxido de carbono e a entrada de oxigênio. Pessoal, o alantoide também está relacionado com o transporte de cálcio, tá? Enquanto o córeo, ele absorve o cálcio presente na casca, é através do alantoide que ele consegue fazer que esse cálcio chegue até o embrião. Com relação à origem embrionária, esse alantoide é formado da união da endoderme mais a mesoderme, que é o que nós chamamos de esplanctonopleura. Pessoal, só uma observação aqui que a professora esqueceu de falar para vocês. Os animais que possuem âmnio, como répteis, aves e mamíferos, eles podem ser classificados, eles podem ser chamados de animais amniotas, tá? Então essa é um nome, uma conjugação que pode vir a aparecer para vocês. Então, amniotas nada mais é do que animais que apresentam âmnio. Os principais que nós temos são as aves, os répteis e os mamíferos. Agora nós vamos ver quais são os anexos embrionários humanos, tá? Aqueles que a gente encontra na espécie humana. Então nós temos dois principais. Um deles é a placenta e o outro é o cordão umbilical, que eu já tinha citado para vocês anteriormente. Vamos ver então como é que surgem esses anexos embrionários humanos, ou seja, da onde eles vêm, qual que é a origem embrionária, tanto da placenta quanto do cordão umbilical. Então acompanhem aí no slide. Bom, galerinha, então nos seres humanos o que acontece? O alantoide, ele se une ao saco vitelínico e forma o que nós chamamos de cordão umbilical. Então, o cordão umbilical nada mais é do que a união do alantoide e o saco vitelínico que a gente já estudou anteriormente, tá? A velocidade coriônica mais o endométrio materno, isso são estruturas do corpo da mulher, tá? Que a gente vai ver melhor mais pra frente. A união desse endométrio super desenvolvido materno, que se desenvolveu ali para conseguir ter a anidação do zigoto, mais a camada coriônica, forma o que nós chamamos de placenta, ou seja, a placenta nada mais é do que a união do alantocório mais o endométrio. Então, essas duas estruturas maternas se unem e formam o que nós chamamos de placenta, tá? Então, essas são as origens embrionárias, tanto do cordão umbilical quanto da placenta. Agora, vamos ver qual é a função de cada uma dessas estruturas para o embrião. Bom, pessoal, a placenta é uma estrutura de extrema importância. Por quê? Os placentários, que são aqueles animais que possuem placenta, como os mamíferos, por exemplo, nós somos animais placentários, tá? Essa nossa placenta, ela serve para quê? É através dessa placenta que a mãe vai nutrir o embrião. Por isso que é de extrema importância que uma gestante, vamos pegar aqui o exemplo do homem, tá? O ser humano, que é os que nós estamos vendo agora, a mulher, ela tem que ter uma alimentação extremamente saudável durante todo o período gestacional. Por quê? Tudo aquilo que essa mulher ingerir, tudo aquilo que ela consumir, através da placenta vai ser passado para o bebê, vai ser passado para o feto. Por isso que é de extrema importância que uma gestante, ela não utilize bebida alcoólica, ela não utilize nenhum tipo de drogas e tenha uma alimentação regrada, tá? Que seja nutritiva, porque é ela que vai nutrir esse embrião através da placenta. Por esse motivo que a gente diz que é através da placenta que a mãe, ela passa todos os nutrientes para o bebê, ela passa todos os nutrientes pro feto.
É através da placenta também que o organismo materno faz as trocas gasosas com o feto, com o embrião. Então, é através da placenta que o bebê respira, digamos assim, tá? É também através da placenta que tem a troca metabólica entre mãe e filho. Outra atividade muito importante da placenta é que ela tem a função de produzir os hormônios que esse bebê, que esse embrião vai precisar, tá? Então, a placenta também está relacionada com essa produção hormonal. Além de transmitir para o feto alguns anticorpos que são produzidos pela mãe. É de extrema importância, pessoal, que vocês levem para a prova de vestibular, para a prova de Enem de vocês, essas funções da placenta, tá? Porque costuma cair bastante nas provas. Por isso que eu trouxe aqui para vocês bem detalhado, bem explicadinho, tá? Então, se for preciso, pausem esse vídeo e copiem essas informações antes de dar continuidade. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar ali, ó, a vilosidade coriônica e o endométrio materno, que são as estruturas que vão se unir para dar origem ao que nós chamamos de placenta, tá? Então, aqui nessa imagem fica um pouquinho mais fácil de vocês conseguirem observar essas estruturas. Pessoal, o cordão umbilical, por sua vez, é o que tem a função de pegar esses nutrientes, hormônios, anticorpos da placenta e levar até o bebê, assim como fazer a troca gasosa também, tá? Então, o cordão umbilical, a função dele é fazer a ligação entre a mãe e o embrião, entre a mãe e o feto. Então, basicamente, essa é a função do cordão umbilical. Pessoal, por hoje é só, tá? Por essa videoaula, né? É só. Paramos por aqui e damos continuidade à nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida que vocês tenham referente ao assunto, favor entrar em contato com a professora para nós conseguirmos sanar qualquer dúvidas. Bom estudo e até a próxima videoaula.